Bastidores CNN de volta e agora a gente vai ter entrevista por aqui. A gente recebe lideranças do PSDB e do PSB, partidos que tiveram candidaturas derrotadas no primeiro turno na disputa pela Prefeitura de São Paulo. E agora, no segundo turno, endossam as campanhas de Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, respectivamente. A gente vai começar a nossa conversa com o presidente estadual do PSDB, que também é prefeito de Santo André, o Paulo Serra. Prefeito, muito obrigado pela conversa. Eu gostaria de começar a nossa conversa. Logo vem o Pedro Venceslau, que foi o responsável por marcar essas conversas. Presidente, a gente viu que o PSDB apoia Ricardo Nunes, mas José Luiz da Atena apoia Guilherme Boulos. José Luiz da Atena vai continuar no PSDB ou tem chance de trocar novamente de partido? Porque ele já trocou 11 vezes. Boa tarde, obrigado pela participação e parabéns pelo jornal, pelo trabalho de vocês, que informa as pessoas com muita qualidade. Parabéns a você, a Tainá e a toda a equipe da CNN, uma alegria estar aqui. E essa pergunta é melhor fazer para ele, né? Se ele vai deixar ou não o PSDB. Nós temos uma decisão partidária em todos os níveis, no nível federal, no nível nacional e no nível estadual, de apoio ao Ricardo Nunes, por vários motivos, né? Por uma questão de similaridade, de encontrar pontos convergentes de gestão, de modelo de gestão, também por uma questão do aspecto ideológico, a raia ideológica mais parecida, né? O PSDB teve uma candidatura, a candidatura não teve sucesso, mas agora é olhar para frente e não teria nenhuma condição do PSDB, que quer reconstruir, que quer reposicionar o partido, que quer voltar a ter protagonismo, ter qualquer tipo de aliança com a extrema esquerda hoje representada pelo Guilherme Boulos. Com muito respeito, mas é apenas uma diferença de visão de gestão, de visão de mundo, né, de valores que nós temos que nos distanciam muito mais do Boulos do que qualquer reparo, qualquer apoio que a gente possa ter ao Ricardo. E a questão também do legado do Bruno Covas. A gente vê presente ainda no governo do Ricardo muitas marcas que o Bruno iniciou e que o Ricardo tem dado continuidade, como muitas obras, na cidade hoje de São Paulo tem muitas obras. Então, com total coerência e tranquilidade, o PSDB decidiu pelo apoio ao Ricardo, e aí as questões, as manifestações individuais, a gente respeita muito, mas aí são esses personagens que têm que responder. Agora, tudo bem, prefeito, né, que conseguiu Tudo também bem, reeleger o seu sucessor em Santo André e presidente também do PSDB em São Paulo. Prefeito, eu queria uma análise sobre o que aconteceu com o PSDB nessas eleições, que foi quase dizimado, com o pior resultado da história em São Paulo, com o da Atena. Uma avaliação também se o PSDB errou ao indicar o da Atena e não apoiar o Ricardo Nunes ou apostar num outro nome que fizesse uma pontuação melhor, a exemplo da própria Tabata Amaral, com quem chegou-se a cogitar a possibilidade de uma aliança. Eu não acredito que tenha sido um erro. Hoje, Tainá, talvez seja fácil, com o resultado nas mãos, né, você dizer, foi um erro. Mas quero lembrar que lá atrás, no início desse processo, na pré-candidatura, o PSDB buscava um candidato ou uma candidata e o da Atena chegou a ter na pesquisa Quest 19%, logo no início da campanha. Então, foi uma decisão do presidente Marconi, com as outras instâncias do partido, completamente racional. É claro que agora, vendo que o resultado, lógico, foi muito aquém daquilo que a gente esperava, com menos de 2%, mas naquele momento era importante o PSDB voltar a figurar entre os personagens da eleição municipal de São Paulo. Não deu certo. Agora é olhar para frente. E com relação ao resultado, Tainá, ele já era até certo ponto esperado. O grande equívoco do PSDB, a meu ver, não aconteceu agora em 2024. Esse resultado de 2024, que na minha avaliação não foi tão ruim assim, claro que se a gente comparar com o PSDB do passado, os números são muito menores, mas quando a gente compara, por exemplo, com o PT, nós estamos muito maiores que o PT na questão de prefeituras por todo o Brasil, e muito maiores, 10 vezes maior do que o PT aqui em São Paulo, com as prefeituras, os vice-prefeitos e os vereadores que nós elegemos. Já elegemos 22 prefeitos, elegemos 37 vice-prefeitos e quase 400 vereadores. E somos muito maiores, por exemplo, que o PT. E agora, isso é consequência, esse resultado, ele é consequência do equívoco em 2022, da gente não ter tido uma candidatura majoritária. O PSDB foi um partido que nasceu e cresceu muito rapidamente, já voltado para o executivo.
com governadores e chegou muito rápido à presidência da República. E foi construído assim. A partir do momento que esse partido deixa de ter a sua principal marca, que é participar com protagonismo da eleição majoritária nacional, o resultado foi uma pequena bancada de deputado em 2022, consequentemente, menos fundo eleitoral, menos tempo de TV e deixou de ser atrativo nos estados. Né? Foi um grande esforço de todas as lideranças pelo Brasil de fazermos quase 400 prefeitos. Né? E no caso de São Paulo, Tainá, ainda mais grave, porque nós perdemos também o governo do estado em 2022, né? Depois de 38 anos de governos tucanos aqui. Então, Rodrigo Garcia. É um processo de reavaliação, de ressurgimento, de reposicionamento, tem vários adjetivos aí, né? Mas eu confio muito na volta da social-democracia, sim, com protagonismo, participando da política nacional e contribuindo com o estado de São Paulo e com o país, como a gente já faz nas cidades. Prefeito, eu vou chamar o Pedro Venceslau para participar da nossa conversa. Pois não. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Pedro. O primeiro turno foi marcado por um tensionamento entre o PSDB e os aliados do Ricardo Nunes, entre aqueles aliados que eram do partido. Houve, inclusive, uma série de expulsões. Vou citar aqui Fábio Lepic, Fabrício Cobra, Fernando Padula, Thiago Lobo, Jorge Damião, entre outros tucanos que fazem parte da gestão, foram expulsos. É possível agora que estão todos no mesmo barco, que haja uma reconciliação, uma anistia, que eles voltem ao partido, ou essa é uma questão fora de colocação? Pedro, nós vamos dialogar muito com todos os bons quadros que querem ajudar na reconstrução do PSDB, todos eles, tendo como principal objetivo justamente a reconstrução. Né? Esses quadros que você citou, alguns têm importantes contribuições na gestão, né? Então, nós vamos analisar com muito cuidado, com muita paciência, com muito tempo. Agora nós temos o ano que vem praticamente todo para fazer isso e a gente não exclui ninguém. Né? Como o partido, numericamente, hoje é muito menor do que já foi, a gente precisa buscar não só a recuperação de quadros, mas também qualitativamente voltar a ser um partido de formulação de políticas públicas, de boas soluções para as cidades, para o estado e para o país, como a gente se notabilizou nos governos Fernando Henrique e tantos outros governadores que criaram essa marca do PSDB, que é mantido, repito, ainda em algumas prefeituras, como é o caso aqui de Santo André, e que a gente precisa voltar a expandir. E aí, alguns quadros, sem dúvida nenhuma, vão ser convidados, a gente vai dialogar muito, mas essas pessoas têm que ter também essa disposição de fazerem parte de um projeto que é bastante desafiador, né, pela sistema eleitoral e partidário que a gente tem hoje no Brasil, mas que eu acredito que tem muito espaço na sociedade da gente se reconectar com as pessoas e voltar a ser aquele PSDB reconhecido pelas boas práticas de gestão. Prefeito, em nome do Bastidores CNN, eu agradeço demais o tempo e a conversa. Para quem estava com a gente até agora, nós conversamos com Paulo Serra, que é prefeito de Santo André e presidente estadual do PSDB. Até uma próxima. Obrigado, Tainá. Obrigado a todos da equipe.